Sejam todos bem-vindos ao canal Doxa e Episteme. Hoje trazemos mais um episódio da série Filosofando em Casa, com o tema John Ruskin. John Ruskin, que viveu de 1819 a 1900, destacou-se como um dos reformadores sociais mais ambiciosos e apaixonados do século XIX no contexto inglês. Ainda que à primeira vista possa parecer um defensor improvável da mudança, dado que sua atenção estava aparentemente voltada apenas para a beleza, algo muitas vezes considerado apolítico e distante da realidade concreta, Ruskin compreendeu cada vez mais que a busca pela beleza, manifesta nas criações humanas que vão desde edificações até móveis, pinturas e vestimentas, está inextricavelmente ligada à necessidade de uma recriação política, econômica e social. Em um mundo contemporâneo que hoje em dia se vê imerso em crescente poluição e desigualdade, bem como em uma crescente feiura que frequentemente negligenciamos, a ênfase que Ruskin conferiu à beleza e à sua relação com a teoria política o coloca como uma figura peculiar, porém extremamente relevante e necessária. Já no final de sua vida, Tolstói descreveu Ruskin de maneira precisa como uma das personalidades mais notáveis, não apenas da Inglaterra e de sua época, mas de todas as nações e eras. Ruskin veio ao mundo em 1819 na cidade de Londres, em um lar abastado e cercado de confortos. Sendo o único filho, seus pais investiram grande parte de seus esforços em nutrir e cultivar seus talentos excepcionais nas áreas artísticas e literárias. O pai, um próspero comerciante de vinhos e xerez, nutria um gosto apreciativo por figuras como Byron, Shakespeare, Walter Scott e Turner, com o intuito de protegê-lo de influências que pudessem incitar comportamentos inadequados. Os pais de Ruskin optaram por educá-lo em casa. Dessa forma, ele passava a maior parte de seus dias explorando o vasto jardim, colhendo flores e, à noite, desfrutava do privilégio de sentar-se silenciosamente no canto da sala de visitas, onde elaborava ilustrações retratando cenas bíblicas. Anualmente, durante sua adolescência, realizava extensas viagens em companhia dos pais, percorrendo a França, Suíça e Itália. Eles empreendiam essas jornadas de maneira pausada em sua própria carruagem, fazendo paradas em cada cidade ao longo do trajeto. O jovem Ruskin encontrava um apreço particular pelos Alpes franceses e pela saborosa truta que frequentemente compunha o jantar em Chamonix. No entanto, foi Veneza o local que o impactou de maneira mais profunda. Ele retornou à cidade anualmente durante extensos períodos de sua vida adulta. Em Veneza, seus dias eram preenchidos com visitas a igrejas, passeios serenos de gôndola e contemplação de pinturas. Ademais, nutria um entusiasmo em criar desenhos meticulosos que capturassem os detalhes arquitetônicos que mais lhe cativavam. Ele afirmava que Veneza era designada como a cidade do paraíso por sua majestade. Declarava que o Palácio dos Doges se erguia como a construção primordial do mundo. Ruskin ficava maravilhado pela beleza, a dignidade e o esplendor artístico que ali encontrava. Expressava a convicção de que seria praticamente impossível conceber uma disposição mais grandiosa de tudo que é nobre e formoso nesse edifício. Ao regressar à Inglaterra, ele se deparava com a discrepância entre as grandezas de Veneza e a realidade frequentemente sombria da vida urbana britânica. Este é um fenômeno reconhecível. Com frequência, retornamos de férias maravilhosas apenas para experimentar um baque emocional ao encarar novamente a cidade grande. Embora possamos murmurar algumas observações depreciativas, geralmente acabamos por não tomar nenhuma atitude, aceitando a feiura circundante como um fenômeno inalterável ao qual é preferível nos resignarmos. Ruskin não compartilhava dessa apatia. Quanto mais ele vivenciava a disparidade entre Veneza e o cenário moderno do Reino Unido, mais seu coração se afligia e inflamava. Ele não conseguia ignorar a chocante percepção de que, em um lugar, o empenho humano resultava em conquistas tão extraordinárias, enquanto em outro lugar, ou melhor, na maior parte dos lugares, a mesma dedicação de trabalho, os mesmos recursos financeiros e seres humanos semelhantes culminavam em realizações desoladoras, capazes de corroer a alma. O porquê da dificuldade das sociedades modernas em criar ambientes propícios para uma vida plena?
Por que o mundo ao seu redor se mostrava tão desanimador e grotescamente disforme? Iniciando sua trajetória como crítico de arte, Ruskin originalmente aspirava a sensibilizar o público para a beleza de certas obras de arte e construções. Contudo, à medida que envelhecia, vislumbrou um objetivo mais direto e premente. Ele reconhecia que a feiura predominante na maioria das coisas no Reino Unido, seja em fábricas, estações ferroviárias, bares ou habitações operárias, representava o sinal mais evidente da decadência, da crueldade inerente à ideologia econômica e dos alicerces morais deteriorados de sua sociedade. A tentativa de transformação tornou-se a essência de sua vida. Ele canalizou o restante de sua carreira para uma luta urgente e franca contra os princípios subjacentes ao capitalismo moderno, por colocarem o lucro acima dos interesses coletivos. Censurou vigorosamente os empresários industriais por degradarem a qualidade de vida de seus trabalhadores e lançou críticas contundentes à burguesia vitoriana em sua totalidade, por negligenciar suas responsabilidades perante os menos afortunados, por encurtar os dias destes e enfraquecer seu ânimo. Parte de sua abordagem ocorria por meio de palestras, visto que Ruskin passava boa parte do ano proferindo discursos por todo o Reino Unido. Frequentemente se dirigia a grupos de industriais, questionando o sistema de valores distorcido e destacando a gritante e dolorosa superioridade de Veneza em relação à Inglaterra moderna, uma perspectiva que chocava ainda mais seu público, uma vez que o Reino Unido à época começava a se consolidar como a fábrica do mundo. Ruskin também direcionava seu interesse para ações concretas. Ao herdar uma substancial fortuna após o falecimento de seu pai, direcionou seus recursos para causas benevolentes. Estabeleceu a Guilda de São Jorge. Ele sempre fora admirador do sistema de guildas medieval, no qual os trabalhadores se uniam por ofício, garantindo estabilidade no emprego e orgulho por suas atividades. A Guilda de Ruskin representou uma tentativa de reestruturar a economia segundo padrões pré-capitalistas. Procurou estabelecer uma rede de fazendas para produzir alimentos sustentáveis e não adulterados. Durante certo período, ele era um dos principais fabricantes de suco de maçã. Fundou oficinas para a confecção de roupas de lã e linho. Incentivou empreendimentos que produziam cerâmica, talheres e móveis de alta qualidade com preços acessíveis. Além disso, a guilda visava atuar como uma empreitada de desenvolvimento imobiliário, que visava apenas cobrir seus próprios custos, em oposição às margens de lucro habituais, as quais ele acreditava serem incompatíveis com a busca pela beleza. Seu desejo era estabelecer uma rede de escolas que oferecessem aulas noturnas e criar alguns museus para trabalhadores. Além de destinar a maior parte de sua riqueza à guilda, ele também incentivou os abastados do país a contribuírem com o projeto. Em certos aspectos, a guilda obteve sucesso. Vários industriais direcionaram seus excedentes de riqueza a Ruskin. Foram adquiridas casas à beira-mar no país de Gales, onde um grupo de seguidores devotos de Ruskin iniciou a produção de vestuário. Próximo a Scarborough, foi comprada uma propriedade agrícola que produzia diferentes variedades de geleia. Em Sheffield, fundou-se um museu. William Morris, seu discípulo mais dedicado, estabeleceu uma empresa de móveis e decoração de interiores muito influente, a William Morris & Sons, cujas cadeiras e papéis de parede continuam populares até hoje. Ruskin encarou a tentativa de mudar esse cenário como sua missão de vida. No entanto, fica evidente que Ruskin não poderia reconfigurar o capitalismo sozinho. Parece ser uma tendência geral que os pensadores perspicazes frequentemente não são os mais aptos a organizar a mudança. Sua proficiência tende a ser menos pronunciada na contabilidade, e eles podem ficar impacientes durante reuniões burocráticas. Por conta dessas dificuldades procedimentais, o mundo frequentemente não muda tanto quanto seria necessário. Apesar disso, Ruskin emergiu como um dos ativistas pensadores mais proeminentes do século XIX, continuando a inspirar aqueles que desejam não apenas contemplar o mundo, mas também transformá-lo em direção à beleza e sabedoria. Um de seus projetos notáveis ocorreu na década de 1870, quando era professor em Oxford. Ele começou a se sentir cada vez mais preocupado com o fato de seus alunos não compreenderem o significado e a satisfação do trabalho manual. Enquanto eles frequentavam festas e escreviam ensaios,
raramente se envolviam em atividades verdadeiramente produtivas com as mãos. Ruskin via nisso um impacto prejudicial sobre seu caráter. Na aldeia vizinha de Hinksey, havia uma rua em condições tão precárias que se tornava quase intransitável. Carros de boi precisavam evitá-la, danificando a grama das redondezas. As crianças da região não tinham um espaço adequado para brincar. Foi então que Ruskin mobilizou 60 alunos para consertar a rua e restaurar a grama. Testemunhas oculares descrevem Ruskin em um inverno usando uma boina de pano azul, com protetores de orelhas abaixados, alegremente sentado à beira da estrada, quebrando pedras não apenas com determinação, mas com expertise, enquanto contava piadas ao mesmo tempo. Embora o processo de reparo tenha sido longo e os resultados imperfeitos, as críticas locais se manifestaram e uma percepção geral se consolidou de que Ruskin não estava completamente sadio mentalmente. No entanto, a questão subjacente é de grande importância. Muitas vezes, por medo de parecermos ridículos, evitamos enfrentar os desafios que nos cercam. A tentativa de consertar a rua foi um pequeno exemplo de uma ideia maior que impulsionava a vida de Ruskin. O dever das pessoas criativas e privilegiadas de direcionar seus esforços para tornar o mundo mais organizado e agradável, mais belo e funcional, não somente para si, mas também para o bem-estar coletivo. Ele acreditava firmemente que essa tarefa não poderia ser confiada às forças do mercado, pois essas jamais iriam plantar flores selvagens ao longo das ruas ou garantir a beleza das paisagens nas aldeias. Ruskin passou toda a vida contrastando a beleza inerente à natureza com a feiura do mundo criado pelo ser humano. Ele estabeleceu um critério significativo para qualquer criação humana. Esta deveria, de alguma maneira, ser comparável a algo encontrado na natureza. Isso era válido para Veneza, a Catedral de Chartres, as cadeiras de William Morris, mas não para a maioria das produções das fábricas na era moderna. Dessa forma, Ruskin considerava valiosa a observação da natureza como fonte de inspiração. Ele defendia veementemente que todos deveriam aprender a desenhar elementos naturais. Ele discorria seriamente sobre a importância de observar a luz da manhã. Ele encontrava grande prazer nas elaboradas estruturas de ninhos e represas de castores. Nutria paixão genuína pelas penas. Aqui reside uma mensagem de grande urgência. A natureza estabelece o padrão, oferecendo exemplos intensos de graça e beleza. A plumagem de um pássaro, as nuvens sobre as montanhas ao pôr do sol, as majestosas árvores curvando-se ao vento. A natureza é ordenada, bela, simples e eficaz. No entanto, como seres humanos, parece que falhamos. Por que não podemos nos espelhar nela? Existe um contraste humilhante entre a beleza natural de árvores à beira de um riacho e a sujeira inóspita de uma rua urbana comum. Entre a constante variação do céu e a monotonia e desânimo que muitas vezes permeiam nossa vida. Ruskin acreditava que esse contraste doloroso continha ensinamentos. Como fazemos parte da natureza, possuímos a capacidade de viver de acordo com seus padrões. Deveríamos utilizar a emoção que sentimos diante de sua beleza para nos motivar e alinhar nossas ações com suas obras. A meta da sociedade humana deveria ser honrar a dignidade e grandeza do mundo natural. Ao defender a beleza de maneira tão veemente, Ruskin resgata pequenos fragmentos de nossa experiência que frequentemente não damos a devida atenção. Em diversos momentos, muitos de nós já sentiram que as árvores são encantadoras, que outro lugar, talvez Veneza, é infinitamente mais belo do que o nosso entorno cotidiano, que há um excesso de coisas artificiais no mundo, que o trabalho frequentemente não nos traz prazer suficiente e que muitas vezes nos sentimos insatisfeitos com nossas ocupações. Mas costumamos desvalorizar esses pensamentos, considerando-os pessoais, de menor importância e relevantes apenas para nós mesmos. Ruskin nos convoca a adotar uma abordagem mais séria e ambiciosa. Ele sugere que precisamos conferir o peso adequado a esses pensamentos e experiências, analisá-los e compreendê-los. Eles nos oferecem pistas valiosas sobre o que está errado no mundo, podendo nos conduzir a ações que efetivamente o tornem um lugar significativamente melhor. A abordagem política de Ruskin consistia em aderir firmemente a uma visão do que seria uma vida verdadeiramente saudável, sensata, digna e boa.
Em seguida, questionava minuciosamente como a sociedade deveria ser organizada para que essa fosse a experiência média de vida para todas as pessoas, não apenas uma sorte excepcional para uma minoria privilegiada. Por essa razão, ele merece nosso constante interesse e gratidão, tanto na atualidade como para as gerações futuras. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, deixe um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!